Olá, vamos lá, pessoal, para o segundo episódio. Mercado regulado. Bom, o mercado regulado parte do pressuposto de que o governo obrigou a parte, alguém, alguma etapa do mercado a comprar, né, algum título, né, fez alguma licença, né, e fez com que alguém comprasse, né, no caso, uma licença, obrigou alguém, né, a emitir uma quantidade de carbono e a partir daquele nível não pode mais emitir e se passar tem que comprar de alguém que deixou de emitir. Então, isso chama-se cap and trade, né? Então, atinge um teto e aí tem que negociar, né? Esse governo, então, tem um papel muito importante, né? Porque vai ser regulado, né? Então, esse sucesso do mercado regulado é muito grande, é muito impactante, tem tido um, um papel muito forte, né? Então, na Europa, porque e nos mercados que já têm muita participação do governo, por exemplo, no mercado da energia, né? No mercado da energia, que já tem uma participação muito forte do governo, né? Todo mundo já tem uma participação esperada do governo, tudo que se faz na cadeia energética, né? Tudo se depende, né? Do governo. Então, toda, toda a cadeia e todas as indústrias que são muito reguladas, quando se pressupõe que haja esse tipo de participação do governo, é muito bem esperado, inclusive, né, e que seja um sucesso esse tipo de mercado regulado, né? Então, é assim que se faz, né? Essa lógica de cap and trade, né? E isso funciona com o estoque, porque na atmosfera tem um estoque de carbono, né? Então faz sentido que seja dessa forma, né? E o nosso RenovaBio é um tipo, né, de mercado regulado também, porque só que restrito apenas à nossa política energética de biocombustíveis, né? Então, como que funciona? O governo faz com que as distribuidoras de gasolina e óleo diesel, né, façam, obrigatoriamente comprem CBIOs, né, que são criados pelas produtoras de etanol, né, e elas fazem esse cálculo, como que elas criam esse CBIO, né, com a produção de biocombustíveis, elas estimam no RenovaCalc, que é uma calculadora, na produção delas, como que elas estimam esse sequestro de carbono equivalente, né? Então, elas colocam lá na calculadora toda a produção delas, né? Todos os insumos que colocaram, todo o transporte, quanto que elas deixaram de emitir, né, na produção, quanto eficiente elas foram, né, na produção, e isso dá para elas, tem certificação, né? As auditorias vão lá, veem se isso foi mesmo feito, etc. E daí elas vão no mercado de balcão da B3 e isso é certificado, tem um título, né? O CBIO, e isso colocado a negociação na bolsa e aí as distribuidoras têm que comprar obrigatoriamente, por isso mercado regulado, né? O governo obriga que compre, né? Além disso, outras empresas também podem comprar, então é voluntário para as outras empresas, mas pro mercado energético é obrigatório, né? É regulado para o mercado energético, né? Além disso, nós temos o RED+, né, que no Brasil é bastante consolidado, né? Temos já bastante experiência nisso, né?
nós já temos um volume grande, né, de emissões, né, esses pagamentos de emissões através da redução de desmatamento e degradação florestal, já temos muita experiência, né, e volumes grandes de negócio, né, o RED nacional, né, desde 2009 já muito volume, né, a gente tem um volume de recursos vindo da Noruega e na Alemanha, no RED brasileiro, né? Uma marca superior de 1,3 bilhões, né? E isso corresponde a várias toneladas. Aqui eu trouxe o número para vocês terem uma ideia, não sei se está dando para ver aqui no pequenininho aqui do, do Prezi, né? Mas muitas toneladas de carbono equivalente que o RED conseguiu puxar aí da atmosfera, né? Então, muitos projetos que foram financiados, várias iniciativas foram conseguidas com esse volume de recursos que foram trazidos aí desde 2009, né? Então é um grande sucesso aí de participação no nacional. Além disso, nós temos o jurisdicional, que é o estadual, né? A gente chama de jurisdicional porque são as jurisdições estaduais, né? O que é isso, né? Os jurisdicionais, né? São os mini, né? Os estados, né? O que tem algumas vantagens, que são mais rápidos, mais localizados, mais diretos, mais estimulados aí à participação locais, né? Mais diretamente envolvidos com as necessidades, né? Do povo que está efetivamente ligado às necessidades, né? Da localidade, né? Eu coloquei aí uma tabela para vocês terem uma ideia aí do ponto, né? A gente viu mais pontualmente no dia lá. E aqui eu trouxe os principais que a gente tem em vigor aí, né? No Mato Grosso, na Amazônia e no Acre, né? Principalmente o Acre é um caso de sucesso aí, usado aí de referência, né? Do que a gente tem, né? O jurisdicional do Acre, e a tendência é outros aí surgirem com mais projetos desses jurisdicionais, né? O nosso PL de mercado regulado está para ser votado, era para ter sido votado aí há 2 dias atrás, né? No dia 6, era para ter sido votado, deve ser logo aprovado, né? E é esperado que tenha uma expectativa aí de aprovação do jurisdicional também, né? Bom, e o que é esse regulado em termos globais, né? O regulado principalmente o europeu é muito forte, o de Alberta também é muito forte, o alemão, o da Califórnia, né? Tem surgido, né? E para vocês terem uma ideia aqui, para vocês verem, né? Por um tempo ficou muito forte o europeu, né? A Alberta encostou agora, né? O ano passado, né? O da Alemanha também está bem perto de encostar, né? E lá embaixo ali o da China, Guangdong coreano aí embaixo juntos aí para vocês terem uma ideia, né? Do lado vocês conseguem ver nessa bolinha pequena, vocês conseguem ver que não tem ainda muita interoperabilidade, né? A gente não consegue ainda ter muita interoperabilidade entre os sistemas. A gente consegue verificar aqui pelos sistemas, os verdinhos são os que permitem, né, os offsets aqui do uso dos seus próprios, né,
das suas NDCs, ou seja, dá para comprar dentro dos seus regimes, obviamente, e usar nas suas NDCs. Maravilha, né? Agora, veja que entre apenas os verdinhos, nesses que tem aqui azulzinho mais claro e azulzinho mais escurinho, é o que permitem a interoperabilidade entre os outros sistemas, ou seja, se eu puder comprar entre um e outro. Ou seja, a gente ainda está muito longe, né, de utilizar um com o outro, né. Então, os sistemas ainda estão muito fechados entre eles, né. Você consegue, né, fazer, né, dentro do seu país, né, jogar o jogo ali dentro do seu país, mas você não consegue, né, ir para para o para fora, né? Trabalhar no outro, né? Com o outro, né? As regras ainda não são uniformizadas, você não consegue ainda fazer, né? E o carbono é uniformizado, né? Infelizmente. Bom, temos muito ainda a avançar. Essa figura aqui é muito importante para vocês terem uma ideia, né, dos mercados. Veja que a gente está ainda, a gente tem muito sendo feito no regulado em energia, em indústria, né, em mineração, em aviação, em cimento, em transporte na agricultura, muito pouco na agricultura, né? Regularmente gestão de resíduos, né? Mas veja que a gente tem muito a avançar ainda, né? O regulado ainda e a tributação ainda está muito ainda aquém do que a gente precisa ainda, né? Principalmente no caso das regulações, a gente tem muito avanço ainda a ser feito, né, em termos de, de metodologias, né? Principalmente no caso de agricultura, né? No caso nosso aqui, né? Com relação. Opa, puxei aqui. Com relação ao mercado voluntário, o que a gente tem? Uma necessidade muito grande de estabelecer linha de base. Os projetos necessariamente precisam de linha de base. E a gente não tem ainda uma linha de base formada, né? Uma linha de base nacional, mas a gente precisa disso, né? A gente precisa do business as usual. Como que é o business as usual nacional, né? O que a gente tem se não for feito nada ainda, né? Se não for feito nenhuma intervenção, qual é o, o default, né? A regra, né? Isso é muito importante, porque o projeto sai desse ponto de partida, né? Além disso, o projeto do mercado voluntário tem o risco de não permanência. Isso é muito importante também. Inclusive, nos projetos de agricultura, tem um depósito que é feito por todos os projetos, que é obrigatório para casos de enchente, de hurricane, né, de ciclone, essas coisas, né? E o que move esse mercado voluntário? Se não é o governo que manda, o que move? São as empresas, né? O preço, a demanda das empresas, né? O compromisso voluntário das empresas que se declaram, né? A vontade, a pressão do mercado, a pressão dos consumidores que querem zerar ou melhorar a sua pegada, né? Então, a sua pegada. Então, ou de escopo 1, escopo 2 ou escopo 3, né? Então, a cadeia de suprimentos sua no escopo 3, né? Essa é a mais arrojada, ou seja, chegar ao net zero, né? Ui, essa é difícil, né? A gente já continua já já.